E aí, pessoas, há quanto tempo? Gente, tô de volta e logo nessa época de final de ano, né? Hoje eu tô trazendo pra vocês uma receitinha super fácil, super simples. Eu vou fazer ela hoje numa máquina de fazer pão, mas se você não tiver essa máquina em casa, não tem problema, você vai conseguir fazer da mesma forma. A única diferença é que você vai ter que sovar a mão, né? Que é um pouco mais trabalhoso. Mas o que a gente vai fazer hoje aqui é um pão doce com frutas, e aí no meu eu vou utilizar uva passas e também damascos cristalizados, aqueles que a gente encontra bem facinho no supermercado. Gente, fica uma delícia. Vocês podem combinar esse pão com vários tipos de acompanhamentos. Vocês vão ver como é simples, como é fácil. Vem comigo que vai ficar uma delícia. Gente, para fazer esse pão é super simples. Vocês vão precisar aí de um copo de leite integral, e o copo é aquela medida de 240 ml. Vocês também vão precisar aí de 1,5 colher de sopa de manteiga, e aí pode ser a manteiga com ou sem sal. O que eu indico é que vocês utilizem a manteiga sem sal, tá? Para essa receita específica que é de pão doce. Vocês vão precisar também de 1,5 colher de chá de sal. Depois vocês vão precisar aí também de 6 colheres de sopa de açúcar. E aí pode ser o açúcar cristal, refinado, o que você tiver em casa. Mas 6 colheres de sopa bem cheias de açúcar, tá? Na sequência vocês vão precisar também de 3 copos, e aí a medida de 240 ml, como eu já falei, de farinha de trigo sem fermento, tá? E depois 2 colheres de chá de fermento biológico seco, instantâneo, que é aquele que a gente compra o sachêzinho de 10 gramas no supermercado, tá? Vocês vão precisar também de 150 gramas de uva passas, e aqui eu comprei um mix, que é aquela uva passa escurinha misturado com aquela branquinha, tá? Vocês vão precisar também de 150 gramas de damascos cristalizados. E aí vocês podem perguntar: Rodrigo, eu preciso utilizar o damasco? Rodrigo, eu detesto uva passa. Precisa ser uva passa? Não, gente. Vocês podem utilizar a imaginação de vocês. Aqui eu utilizei os ingredientes que eu mais gosto, que é uva passas, damasco. Mas vocês podem colocar aí, sei lá, gotas de chocolate, vocês podem colocar castanha, amendoim, enfim, usem a criatividade de vocês. Aqui eu vou fazer dessa forma. Bom, agora vocês vêm comigo porque eu vou ensinar vocês a utilizarem uma máquina de pão. O que vocês precisam saber é que a funcionalidade de uma máquina de pão é muito parecida dependendo da marca que você use. A grande maioria delas vocês vão utilizar sempre da mesma forma, gente. A que eu tenho aqui é da marca Britânia. A funcionalidade dela é super simples, então eu vou fazer um resumão aqui, gente. Para vocês fazerem a massa de um pão, todas elas vêm com esse livrinho de receitas aqui, ó. Tem vários tipos de receitas nesses livros de pão e vocês vão seguir as instruções que esse livrinho diz para vocês fazerem cada pão. Aqui na minha, é necessário a gente escolher sempre 3 configurações. Você vai escolher a cor do seu pão, se você quer ele mais escuro, né, mais assado. Se você quer ele com uma cor mais média, né, douradinha e tal. Ou se você quer ele mais branquinho. Na sequência, você vai configurar se a massa do seu pão vai ser do tipo 1 ou do tipo 2. O que é que isso significa? Massas de tipo 1 são aquelas massas que variam entre meio quilo a 600 gramas de pão. E as do tipo 2 variam entre 900 gramas a 1,2 kg de pão. Depois vocês vão selecionar o tipo de pão que vocês vão fazer na sua máquina. A sua máquina geralmente ela vai ter de 12 a 13 tipos de pão. A minha aqui eu vou utilizar o tipo de pão número 5, que é o pão doce. E aí eu aperto o botãozinho, vou definindo os números até chegar no número 5. Pronto, gente, defini esses 3 pontos. A única coisa que eu vou fazer agora é jogar todos os ingredientes
no copo da minha máquina de pão, retorno ele para a máquina de pão, encaixo direitinho, fecho a tampa e clico em iniciar. O resto, gente, é tudo com a máquina de pão. Ela vai sovar a massa bastante e esse processo, como eu selecionei lá o tipo de pão número 5, que é o pão doce, demora 2 horas e 55 minutos. Então ela vai sovar, descansar, esquentar um pouquinho, sovar novamente, descansar, e ela vai repetindo esse ciclo até que falte mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora, e ela vai começar a assar o seu pão. Gente, eu achava que era desnecessário ter uma máquina de pão. Eu fiquei muito tempo na dúvida se eu adquiria uma ou não. Hoje eu vejo que não é desnecessário, gente. Chama mão na roda. Mas se vocês não puderem ter uma, ou então, assim, acharem que é desnecessário mesmo, vocês podem fazer todo esse processo na mão. A única diferença é que vai ser um pouco mais trabalhoso e que vocês vão ter que salvar por um tempo maior, né? Mas dá certo da mesma forma. Gente, essa foi mais uma receitinha aqui do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu particularmente acho esse pão a cara do Natal. Eu acho que, assim, ele é perfeito para você servir à medida que as pessoas vão chegando na sua casa para comemorar essa época tão importante, né? Lembrando, gente, que não pode ter aglomerações nessa época de pandemia, né? Mas a gente sempre pode se reunir com os familiares e servir um pedaço desse pão delicioso é sempre uma boa opção. Bom, vocês viram que eu comi ele com um pouquinho de calda. Eu servi, na realidade, essa caldinha, um melaço de cana-de-açúcar. Fica muito saboroso. Você também pode colocar um mel por cima, porque no final das contas a massa do pão não fica muito adocicada. Então super combina. Bom, se vocês gostaram dessa receita, eu peço que compartilhem nas suas redes sociais, cliquem no joinha. Dessa forma, esse vídeo, essa receita consegue alcançar mais e mais pessoas aqui pelo YouTube. Eu vou deixar um beijo bem grandão no coração de todo mundo. Eu tava morrendo de saudade de vocês e até o próximo vídeo.